Fala galera, eu sou Igor Miranda e hoje o papo é com Jimmy London, o eterno vocalista do Matanza, que agora tá com uma nova banda. Eu tô falando do Matanza Ritual, feito justamente para tocar as velhas músicas daquele famoso grupo de countercore. Além de Jimmy, o projeto traz o guitarrista do Corsos, o Antônio Araújo, o baixista do Angra, Felipe Andreoli, e o batera do Torture Squad, o Amilcar Cristófaro. Os caras vão passar os meses de março, abril e maio em turnê por várias cidades do Brasil. E durante esse bate-papo que vocês vão conferir agora, o Jimmy contou algumas coisas bem interessantes sobre os shows do Matanza Ritual, adiantou que essa nova banda vai lançar um álbum com músicas inéditas e fez comigo uma discografia comentada do Matanza, falando desde as demos dos anos 90, passando pelos clássicos e indo até os últimos trabalhos dos caras. Se liga! A gente está no início, né, buscando abordar essa turnê do Matanza Ritual, né, que é uma coisa louca, né, cara, porque tem esse tempo todo aí, agora vocês anunciam uma turnê, uma sequência de datas aí. Eu queria saber qual é a expectativa sua e da banda para poder finalmente retornar aí aos palcos depois desse período todo fora, né? A gente fez um acordo, né, entre a gente, muito sério, que era a coisa mais séria que a gente tinha que levar em consideração nessa turnê, é que todo mundo se divertisse muito. Por que eu digo isso? Porque eu tenho as melhores lembranças possíveis dos meus shows, dos meus 22 anos de Matanza, de tudo que Matanza foi até terminar. Tenho muito orgulho de tudo que eu fiz lá, eu tenho muito orgulho da trajetória do Matanza, eu realmente acho que foi uma coisa muito legal que aconteceu. Acho que foi realmente transformar uma coisa que tinha tudo para não rolar numa coisa que rolou, e rolou legal, assim. Putz, óbvio, você tem 22 anos de banda, você vai ter um monte de gente falando um monte de coisa, mas, porra, foram 22 anos sem nenhuma história de estresse escroto, sem deixar cagada na estrada, sem deixar cagada com contratante, sem deixar cagada com o público, sabe? Então eu tenho muito orgulho de ter feito isso de uma maneira muito ética. Acho que rola uma ética de trabalho, assim, uma ética profissional que eu acho muito legal de ser respeitada. Então, esse lance do ritual está sendo, antes de mais nada, isso. Assim, a gente combinou e fez parte, inclusive, da seleção dos músicos, pessoas que a gente sabia que eram não só muito legais, mas muito competentes e muito profissionais. Então, teve esses 3 parâmetros, né? E o fato de eles tocarem pra caralho é muito confortável para mim, porque, bem ou mal, eu sou só um vocalista, né? Eu fico só ali na frente fazendo assim, mas quem faz o show acontecer mesmo são os caras e o público, né? Mas aí a gente combinou isso, vamos fazer ser maneiro para todo mundo, vamos fazer ser legal, já que, né, que eu tive, foram 22 anos muito difíceis, não me entenda mal, foi muito perrengue, fazer acontecer foi tudo muito perrengue, foi muito trabalho, mas foi um trabalho maneiro, assim, foi uma coisa boa. E aí a gente combinou que ia continuar, né, com essa tradição. E que, além de, mais importante do que tudo, que a gente queria se divertir. E o show do Matanza, ele acho que por definição, uma grande diversão. Porque ele funciona como tipo um exorcismo, sabe? Tipo vomitar demônio, assim. A gente nunca teve pretensão de fazer uma coisa nem muito virtuosa, nem muito complexa, nem muito... A gente nunca teve grandes pretensões artísticas de mudar a cabeça de ninguém, ou de explodir alguma coisa, mas de ser mesmo esse ritual. O nome, na verdade, vem daí, né? De ser esse ritual de exorcismo, de vomitar demônio, desopelar o fígado, botar pra fora, sacou? Chegar naquele fim de semana ali, meu irmão, e deixar a porradaria comer. Legal. Isso pra mim é incrivelmente importante, tá? Eu falo muito isso, mas assim, eu preciso desses rituais de exorcismo, e por isso que eu tô muito ansioso para fazer esse show. Foi uma longa resposta, né? Sim, mas é legal que pegou vários pontos, desde o porquê que você decidiu, né, retomar esse projeto, né? Tanto ao montar ele, né, acho que foi em 2018 que vocês anunciaram, 2019, quanto em retomar também agora, né? Porque poderia ser uma coisa que poderia ter ficado só naqueles primeiros anúncios. Vocês chegaram a fazer show antes da pandemia? Não teve nenhum show. A gente ensaiou e aí veio a pandemia e nem rolou nenhum show.
Sim. Já aproveitando a sua resposta, na verdade foi o contrário, né? A gente tinha um projeto de ser só um projeto, e aí a pandemia parou a gente ficou trocando ideia, falando de música, mostrando uma base aqui, falando da ideia ali, e a gente já tem umas, sei lá, 10, 12 músicas prontas, e muito em breve vai estar lançando a primeira música autoral nossa. E vamos estar fazendo um disco, vamos estar virando alguma coisa que nem a gente sabe muito bem o que é ainda, mas que se aproxima muito de uma banda. Não, legal demais, bom demais saber disso, porque se estendeu ao projeto inicial, né, e se transformou numa banda com músicas próprias e tudo mais. É muito legal saber disso aí. E eu fiquei curioso com relação a como é que foi a seleção dos nomes para participar desse projeto. Você tem o Felipe Andreoli do Angra, você tem o Almir Cristóforo do Torture Squad, tem o Antônio Araújo do Corsos. São caras que incontestavelmente são grandes músicos, mas eles têm uma origem diferente do Matanza. Eles são músicos mais orientados ao metal. E eu já te vi em entrevistas falando que você não é exatamente um cara do metal. Você curte, obviamente, Metallica, a podreira toda do metal, né, aquele som para bater cabeça, mas não necessariamente é um cara do metal. Como é que funciona? Como é que chegou o nome desses caras? E como é que é tocar com caras que têm um background diferente dos músicos do Matanza? Pelo menos como espectador eu tenho essa impressão, é claro, né? Definitivamente eu não sou o cara que acorda de manhã ouvindo Behemoth eu acordo de manhã e vou ouvir o Bob Dylan, que seja alguma coisa parecida, né? Exatamente, esse barato é totalmente verdade. Cara, então, chamar os caras passou por vários fatores. Teve muito a ver com esse lance que eu te falei, de serem pessoas reconhecidamente legais, reconhecidamente de boa índole, pessoas que eu soubesse que iam ser bons parceiros de estrada, sabe? Que eu nem conhecia pessoalmente, como o Felipe, por exemplo, o cara que o Antônio e o Amilcar eu conhecia, porque a gente tocou muito antes, mas por acaso com o Angra eu nunca tinha tocado assim, nem conhecia o Felipe pessoalmente, mas já sabia que era um maluco maneiríssimo, que a gente ia se dar muito bem, que era um cara adulto, resolvido, que é o que no final das contas hoje em dia mais me importa. O fato de ser metal ou de ser rock, isso é até um lance curioso, assim. Eu acho que o Matanza é uma banda que funciona porque são os caras com mão de metal tocando rock, sabe? Mais do que uns caras de rock tocando rock. Eu acho que esse barato dá uma onda, sabe? A palhetada, ela dá uma corrida atrás daquele hardcore ali. Então eu acho que fica maneiro. Mas em nenhum momento rolou uma cabeça de tipo, não, vou chamar os malucos do metal. De jeito nenhum. Mas as músicas são mais rápidas, né? É um hardcore um pouco mais pra frente, assim, que eu acho que um cara de uma banda de hard rock, por exemplo, talvez não fosse segurar. É um outro barato, né? Rola uma cavalgada ali que é diferente. Mas, são os malandros que estão na estrada há muito tempo, sacou? São os malandros que já estão com a cabeça feita do que querem, do que acham legal. E eu acho que, na verdade, isso daí que foi o grande fator determinante. Além, obviamente, de tocarem pra caralho. Acho que eu já falei isso hoje. Né? Sim. E assim, acho que eu vi um vídeo de ensaio de vocês, se não me engano, tocando Ressaca Sem Fim, um trechinho que ficou ali no Instagram. Eu fiquei curioso para saber como é que vai ser com relação ao repertório, né? Se a ideia é abranger todas as fases ou períodos específicos, se vai ser só classiqueira, se vai ter espaço, às vezes, para algum lado B, que vocês às vezes nem tocavam com Matanza. Quais sons que devem rolar, assim, nesses shows, de modo geral? A gente fez um show voltado pro público, tá? Não é um show voltado pra gente, não. Então, tipo, aquele lance de, a galera não curte, mas eu adoro tocar essa música, meio que não rolou, assim. A gente foi pensando no que ia funcionar mais pra galera. E aí eu fui selecionando, fui escolhendo. É óbvio que as músicas mais porradas, as músicas mais próximas de thrash foram ficando muito boas, mas as músicas roqueiras também, né? O Felipe, ele é enorme. O Felipe tocando baixo, ele é enorme, maior do que qualquer baixista que você esteja acostumado a ouvir, tanto no rock quanto no metal, na verdade. Ele ocupa muito espaço. Isso é muito bom, né? Porque ele dá bastante liberdade ali pro Antônio para fazer uns outros lances que rolam. Então a gente acabou fechando assim um repertório. Bom, primeiro, claro, abrange todas as fases. Segundo, não tem exatamente nenhum lado B, tem muito uma coisa ou outra assim que a gente selecionou, mas eu acho que o grande barato ali da escolha das músicas foi pensar no espetáculo, né? De como fluem as músicas uma na outra, o show vem pra cá, corta pra cá, balança pra cá, sabe? Que eu sempre achei que é o grande barato de show. Eu acho que show não é nada contra, mas eu acho que show não é orquestra, sabe? Tipo, agora tocaremos a música X, a área Y,
eu acho que show, né, cara? As coisas têm que acontecer, tem que ser dinâmico, vai da música para outra, volta, pega, dá a volta, não sei o quê. E a gente voltou o show pensando muito nisso. O lance dos caras tocarem pra caralho, não sei se eu já falei isso, mas é verdade, ele permite que a gente faça umas doideiras, assim, sacou? Eles são, além de tocar pra caralho, tem um lance de entendimento musical, sabe? Então, de fazer convenções em tempos improváveis e voltar de uma hora para outra, e mudanças de tom que a gente faz para levar para um lado, para ir para o outro. Esse barato aí acho que vai ser o grande barato do show ali, vai fluir muito. Legal. E a sequência de shows que foi anunciada, se não me engano, são 12 shows nesse período de março a maio, e você comentou sobre outras datas que estão para serem anunciadas. Você tem noção de mais ou menos quantas datas, de qual período que vai abranger, se vai ser na sequência de maio em diante, ou se vocês vão dar uma pausa para depois retomar? Como é que está essa sequência aí do projeto? Que agora é banda, Bom, né? Pois é. O que rola, né? Primeiro que tem esse lance de que todo mundo é adulto, todo mundo faz muita coisa, né? Isso daí não tem jeito, então a gente reservou ali 2 meses das nossas agendas para fazer esses shows. Já deu até uma beliscadinha ali no terceiro mês, que eu acho que a gente vai conseguir colocar mais 1, 2 ou 3 datas no máximo, e aí realmente a agenda da galera fecha, e é uma questão de possibilidade mesmo, que a gente pode. Enquanto eu estou trabalhando contigo aqui, eu estou lendo outros 2 roteiros de coisas que eu estou fazendo para TV e para cinema, e pô, que bom que rola isso, fica todo mundo feliz. Isso também, de uma certa maneira, é o segredo da felicidade para o músico, né? Eu meio que aprendi isso depois de velho, né? A gente vai fazer outras coisas, vai dar umas voltas, se encontra de novo, é muito bom, e não fica ali o dia inteiro mastigando e remastigando aquilo ali, que pode ser meio cansativo. Então, assim, essa turnê, se tiver mais data, vão ser poucas datas, que a gente está tentando fechar agora, mais umas 2 ou 3, só para os lugares que a gente não quer deixar de ir de jeito nenhum. E aí, mais para frente, a gente abre uma outra janela, faz uma outra situação, vê o que a gente vai fazer. Legal. E quanto às músicas que você comentou que foram compostas e tal, em que estágio está isso aí e o que você pode contar sobre essas músicas que foram feitas até agora? Uma delas eu estava ouvindo aqui agora, a mixagem, antes da gente começar a se falar, tá pronta, a gente já fez o clipe também, hoje eu devo estar recebendo aí um primeiro corte, eu não sei que dia essa entrevista vai ao ar, mas provavelmente vai junto com esse lançamento aí, acho que até o início, até os nossos shows estarem rolando, a gente já vai estar com essa música inédita e esse clipe rolando. E as outras músicas aí sim, vai ser uma questão de quando é que a gente vai decidir tocar para frente isso, como é que a gente vai se organizar como banda, como é que a gente vai começar a gravar, quando é que vai ser bom para todo mundo. E eu tenho 2 bandas, né? Eu tenho o Matanza Ritual, eu tenho o Jimmy Rats, tem que dar atenção para os 2 filhinhos, né? Não pode ser, não pode escolher o preferido. Então acho que, no meio do ano vou fazer mais shows com o Jimmy Rats, dar uma atenção, fazer o lance rolar também, é muito legal para mim, é uma outra parada, imagina, uma banda que eu toco violão, que eu toco gaita, vamos para outros lugares, né? Canto sem drive, são outras paradas que eu também gosto muito. Então, a excelente notícia para mim, pelo menos, é que cada hora eu faço uma coisa diferente. Isso é o grande barato do lance. Eu ia até te perguntar com relação ao Jimmy Rats, porque o disco também ficou muito legal, vocês lançaram, se não me engano, no ano passado, né? Eu acho que não há nenhum caminho a seguir. E, assim, seria uma pena, né? Você está comentando sobre ter que cuidar dos 2 filhinhos, né? Se ele já lançou pro mundo, não dá para abandonar mais, não, porque ficou bem legal. E eu ia te perguntar também sobre isso, né? O que tem planejado pro Jimmy Rats? Se é só a volta aos palcos, você já pensou em um novo disco? Como é que tá também isso aí? Cara, não, novo disco não. A gente tá até pensando em fazer uns singles, sabe? Fazer umas coisas fora do disco, mas a verdade é que a gente, como fez um crowdfunding para esse disco, e esse crowdfunding a gente mandou bem, conseguiu chegar lá nos objetivos, e a gente pensou em vários clipes, eu não me engano, porque tá inclusive um disco filho da pandemia, né? A gente começou a gravar o disco, na hora que a gente ia começar a mixar, começou a pandemia, a gente resolveu lançar ele, a gente lançou ele em março do ano passado, se eu não me engano, e é isso aí, não vai ter show. Uma hora a gente falou, cara, não tem mais o que fazer, vamos lançar mesmo. E a gente previu uns 5, 6 clipes. Então, assim, ainda tem mais alguns clipes para fazer desse disco atual. E daí para frente fazer alguns singles. E dá um tempo também para compor. Toda a banda pode gravitar, né? Pode girar em torno de um mesmo assunto. Isso pode ser muito legal, ou isso pode ser muito perigoso. Eu tenho admiração intensa por bandas como o AC/DC, o Motorhead, que foram do início ao fim, ou do início à atualidade, no caso do AC/DC,
fazendo um som parecido, falando sobre temas parecidos, porém nunca soando repetitivo. Mas isso é para poucos, isso é para pouquíssimos, isso é muito difícil de fazer. Então eu acredito que uma banda tem que se afastar às vezes, respirar uns outros ares, pensar uns outros assuntos e aí voltar, sabe, para escrever sobre. O disco, por exemplo, do Ritual, a gente está compondo, ele fala muito sobre morte, sabe? Ele foi um disco escrito na pandemia, com todo mundo trancado em casa. Eu acho que se alguém não vislumbrou a própria morte, não pensou nisso, é uma pessoa meio alienada, né? Então esse disco fala muito sobre isso, tempo de vida, como é chegar na morte, se o medo é a morte ou se o medo é morrer, se eu quero saber quando é que eu vou morrer. São questões que passaram pra caralho pelas nossas cabeças durante isso, e o disco acabou circundando muito, né, passando muito nesse assunto, ficando preso nesse assunto mesmo. O disco do Jimmy Ratz é totalmente diferente. Foi um disco de uma época que é um disco super esperançoso no final das contas, né? Foi uma época que o Ratz mesmo já tinha tava meio ruim das pernas, meio que, vamos aí, foda-se, fica sendo uma bandinha assim, não é exatamente isso, mas assim, uma banda que não tava num momento muito bom, e aí, a gente, vamos lá, vamos fazer, e aí o disco é todo, só um caminho a seguir, mas esse caminho é resistir, é ter esperança, é bater as coisas de frente, é fazer acontecer. Acho que agora falta a gente passar por uma outra coisa, eu e o Reds, para a gente pensar num outro assunto. Enquanto do Ritual foi, obviamente, muito específico desse momento. Legal. E você comentou sobre seguir um caminho, musicalmente falando, ou o que realmente eu acredito que seja que a maior parte das bandas fazem, que é gravitar por caminhos diferentes, buscar experimentar sonoridades diferentes. Você até cita o AC/DC e o Motorhead como bandas que seguiram um caminho mais fechado, de certa forma. Existe uma falsa impressão de que o Matanza seguiu o mesmo caminho, mas se você olhar a discografia, tem discos que são muito diferentes uns aos outros. Eu até queria também propor, que a gente tem um tempinho de entrevista, como a gente está celebrando e passando também por esse ritual do Matanza, se você topar, é lógico, a gente poderia fazer uma espécie de uma rápida discografia comentada, até para evidenciar a diferença entre cada trabalho. Embora o Matanza também seja uma banda que era muito de show, né, a consagração do palco, né, era onde você entendia a dinâmica do Matanza. Até para fãs que são meio fora do eixo das cidades onde vocês costumavam visitar, a gente tinha o disco, né, os discos, os CDs e tal, os álbuns para se ancorar. E muita gente ainda tem isso, né, às vezes é de uma cidade mais distante, as bandas não costumam passar por essas cidades, e tem os álbuns ali como grandes referências do que são aquelas bandas. Eu até fiz algumas anotações pessoais aqui sobre esses álbuns, eu queria até passar por isso, se topar, é claro, se a memória também permitir, porque são muitos trabalhos. Você vai ter que falar os discos que eu já não lembro. Outro dia eu fui tentar lembrar, não consegui. Eu queria puxar ainda mais pela memória na primeira, porque antes de vocês lançarem o primeiro disco, vocês gravaram 2 demos, né, que são a Terror in Dashville, de 98, e De Volta a Tombstone, de 99. Eu queria saber que lembranças você tem desse período inicial da banda, de gravar essas demos, de ter as primeiras músicas assim em mãos, como é que foi isso naquela época, e em questão também de definir sonoridade do projeto, é claro. Cara, é importante, isso é uma questão não só pessoal, era pessoal nossa, né, da galera da banda, que até a gente gravou o Santa Madre, gravou música, gravou o Johnny Cash, aí a gente grava o Odiosa, não é isso? Não, a arte do insulto, né? A arte, isso. Então, que até gravar o arte, bicho, é tudo um gigantesco borrão, assim, porque realmente a gente acreditava naquilo ali que a gente estava fazendo, que era encher a cara e se divertir sem muita noção do que estava fazendo. Eu fico surpreso, por exemplo, no Santa Madre. O Santa Madre é um disco legal, eu não tenho orgulho das vozes, mas, também eu tenho voz de criança ali, né? Eu acho que minha voz não é parecida com a minha voz, mas, tudo bem. Literalmente, eu era uma criança. Mas eu fico surpreso como a gente não definiu a sonoridade do Santa Madre. O Santa Madre, se você for ouvir, é um disco de sonoridade de som livre, assim, né? Um disco de... como se fazia disco, né? Disco de produtor antigamente, cheio de reverbs e arrumações que a gente rapidamente abriu mão, né? Mas é porque a gente não sabia mesmo, a gente não tinha ideia. Como é que você escolhe uma sonoridade? Como é que você arranja um disco? Como é que você faz? A gente não sabia. A verdade é essa. A gente faz uma demo em 98, que foi lá no Uptown, um estúdio lá, e tipo, puta, bicho. Sabe o que eu me lembro dessa demo?
que eu quebrei uma Gibson SG, a mão da guitarra passando meio bebum, assim, puxei o cabo da guitarra que estava encostada na parede, que é o de frente, quebrou a mão na guitarra de, sei lá, 3, 4, 5 mil dólares do amigo nosso, foi uma maior merda. Eu lembro disso, dessa demo. Na outra demo também, quem gravou foi o Cassim, se eu não me engano, produziu, e tipo, a gente fez qualquer coisa. Chegou no Santa Madre também, fez qualquer coisa. A gente chega ali no Música pra Beber e Brigar, bicho, por mais que a gente começasse a pensar no que a gente queria dizer, a gente ainda não sabia timbrar as coisas. O Música, por exemplo, é um disco que eu acho legal, mas que eu acho que o timbre é uma merda, acho que as coisas não funcionam bem, não é uma merda, mas a gente não sabia, né, mais ou menos como é que a gente queria soar. Aí vem o Johnny Cash, eu acho o Johnny Cash um dos... Bom, tô fazendo a tal da retrospectiva que você falou, né, então já tô fazendo, então. Sim, eu só ia comentar com relação ao Johnny Cash, que eu acho que eu vi em algum lugar você dizendo que é o seu disco favorito. Eu não sei se é uma declaração atualizada, né? Continua. Eu acho o melhor disco do Matanza. Claro, as músicas não são nossas, né? As músicas são do Johnny Cash, até porque a gente só gravou músicas que eram escritas por ele mesmo, mas eu acho que a gente foi muito feliz naqueles arranjos ali. Ali eu acho que, sacou, rolou um lance de opa, então o baixo pode fazer isso, a guitarra aquilo, a bateria pode ser mais rica, pode compor mais, cantar mais, ir para outros lugares. Eu acho que eu me achei no microfone ali também, sacou? Comecei a modular a voz no lugar que ocupava um espaço grande na mix, e aí sim esses outros instrumentos podiam, sacou, agir pelas laterais do campo. Então, você acredita que talvez, até te interrompendo, que você puxou um gancho legal, você acredita que se vocês tivessem feito o disco do Johnny Cash antes, os outros teriam saído com uma sonoridade diferente? Os anteriores, né? O Música pra Beber e Brigar e o Santa Madre Cassino? Não, era muita coisa assim para as nossas mãos e o parco conhecimento musical que a gente tinha. Tinha que escrever as músicas, tinha que pré-produzir, tinha que gravar, e isso é uma coisa difícil de fazer. São muitas coisas diferentes, e eu acho que toda a capacidade que a gente tinha estava em escrever as músicas. E dali para frente a gente meio que deixava o barco rolar do jeito que ia. Eu não acho que fique ruim de jeito nenhum, só acho que depois a gente começou a ter um entendimento melhor de como é que as coisas podiam se arrumar. E todo mundo, obviamente, começou a aprender a tocar um pouquinho melhor, a conseguir fazer as coisinhas acontecerem ali. Então acho que os discos têm muito a ver com isso, com a evolução pessoal de cada um como músico, com o entendimento um pouco melhor de como é que faz um disco, sacou? Aí vem o arte, né? Do insulto, né? Que, assim, até colocando uma observação pessoal, que está um pouco relacionada com o momento que você está atualmente. Eu sinto que ele é um disco mais pesado do que os outros, né? Tem essa proximidade, às vezes, com um som, assim, ligeiramente mais heavy metal, até de certa forma. Não acredito que tenha sido intencional, mas acredito que isso pode ter dado um diferencial na sonoridade. E quando eu estava pesquisando sobre os discos, até para poder formular um pouco o que eu poderia falar sobre cada um deles também, eu observei que o Arte do Insulto, acho que ele é o mais ouvido da banda nas plataformas digitais. Eu consegui checar isso especificamente no Spotify. Tem destaques, né, vamos colocar assim, né, que é o Clube dos Canalhas, Eu Não Gosto de Ninguém, Tempo Ruim, são as músicas mais ouvidas, de certa forma, do Matanza. Até mais do que, por exemplo, a gente tem a visão de que Ela Roubou Meu Caminhão foi o grande hit, mas as músicas que sobreviveram mais foram essas da Arte do Insulto, pelo menos em termos de audição hoje em dia, né, claro, né, as músicas que a galera ouve hoje em dia. Eu queria saber o que teve de diferencial nesse disco. Você já está me apresentando um certo diferencial, porque a partir do Johnny Cash vocês têm um entendimento melhor do que fazer em estúdio, e você acredita que se traduziu melhor na Arte do Insulto? Vocês conseguiram sacar o que vocês queriam fazer melhor nesse primeiro disco autoral após o do Johnny Cash? Importante também a gente entender o outro lado, né? A estrada, né? Sim. Santa Madre Cassino era um disco que a gente nem era da DEC ainda, na verdade a DEC ainda era um selo da Abril. E quando eles ouviram o Caminhão, eles acharam que o Matanza ia ser a grande banda, bombadíssima, que a gente ia ficar rico, ia ser a prioridade da gravadora. E aí a rádio veio, não quis tocar o Caminhão, e a gente meteu os pés pelas mãos e não sabia mais o que fazer daí para frente. O Música ainda é um disco que a gente não entendia muito bem como é que funcionava, não entendia nada bem como funcionava esse mercado musical. Só que do Música pro Johnny Cash, a gente entendeu que a nossa saída profissional era fazer muito show. Que o que a gente tinha que fazer era fazer um trabalho de formiguinha, ir para a cidade, fazer show para 10, 20, 50, 100, 200 pessoas e criar um público a gente mesmo. Então esse foi o momento que a gente começou a fazer 90 shows por ano, rodar pra cacete, cair na estrada de verdade, meter mesmo a porrada. Então a gente chega aqui na Arte do Insulto com outro entendimento de que é trabalho, o que é show, como é que é estrada, o que nós vamos fazer, como é que a gente soa,
que é maneiro, o que tá rolando, como é que é legal a gente falar as coisas que funcionam para o público e funciona para a gente não deixa de falar o que a gente quer dizer, mas está fazendo um lance mais completo. Então, o arte, na verdade, é meio que, se eu não for chamar de um renascimento, eu vou chamar de uma adolescência, sacou? Aí, beleza, o cara entendeu que ele é adulto, entendeu onde é que ele estava colocando as coisas ali. O arte é um disco bem gravado, a gente gravou as baterias no AR, que era um estúdio antigo do Rio de Janeiro, que era fodonérrimo. O Arte foi um disco que a gente fez legal, sabe? Entendeu o que estava acontecendo e fez um disco com a cabeça boa, com a cabeça no lugar, tanto de trabalho quanto de produção. Então, acho que você identificou bem aí esse lance. Ele é necessariamente um disco mais pesado? Não, acho que ele é mais bem encaixado no que a gente quer dizer. A gente sempre quis ser pesado, de uma certa maneira, né, dentro dessa hardcore. Mas eu acho que como ele é mais bem encaixado, a gente conseguiu fazer mais o que a gente queria, sim, por isso que ele parece mais pesado, eu acho. Sim, sim. E, assim, entre o Arte de Insulto e o Odiosa, vocês lançaram um disco ao vivo, e é uma pena que seja o único, né? Talvez do catálogo, pelo que eu me lembro aqui, esse foi o único disco ao vivo, né? Que é o MTV Apresenta. E, assim, é um disco que não é só um disco ao vivo, é um disco ao vivo que captura a essência da banda. Porque muitas vezes tem discos ao vivo que não conseguem capturar a essência, que conseguem ter uma sonoridade que você bota o fone de ouvido, até bota na caixa de som e consegue se sentir mais ou menos no show. Eu queria saber se você concorda com essa visão que eu tenho. Não, eu concordo. É porque eu acho que captura a essência um pouquinho demais. Tem aquelas merda toda que eu falava lá durante o show que estão lá gravadas. Eu fico ouvindo aquelas porra e falo, não acredito que eu falava isso durante um show, mano. Não é possível que eu achasse que era uma coisa viável de se dizer. E as coisas que se geravam, assim. Então, uma vez que eu estava andando no aeroporto, aí virou uma senhora para mim e falou assim, oi, tudo bem? Então, eu sou a vovozinha da sua música, pode me mandar tomar no cu. E eu, caralho, minha senhora, como assim? Nunca mandaria uma senhora tomar no cu, né? Que demônio. E é foda, porque as pessoas viram e falam para mim, cara, mas você assume um personagem quando sobe no palco? Eu falo, não, cara, desculpa, não é verdade. Eu não assumo porra nenhuma. Eu posso ser assumido, de repente, por algum tipo de demônio que me faz falar aquelas bobagens, e aquilo ali tudo me pertence. Agora, onde caralhos está isso que eu mandei uma vovozinha tomar no cu, porque é uma coisa que eu nunca farei na minha vida, mas eu acho tá que lá. é uma coisa que músico, quem não é músico não entende, né? Eu, por mais que eu seja um ex-músico totalmente, né? Eu tive banda e tudo mais. Quem sobe num palco consegue entender que parece que a coisa se transforma um pouco. Você até faz coisas que você não faria em um momento que tá fora do palco. A adrenalina te move ali, né? Cara, mas aí também as pessoas falam, mas você faz isso? Eu falo, pô, vem cá, campeão, se você estivesse na fila do banco, você ia, meu irmão, ficar, batendo cabeça, levantando o braço, berrando. Ninguém faz, nem no público, nem no palco, faz coisas que faria no seu dia a dia. A gente está tomado pelo demônio do show ali, que bom. Eu não confio em pessoas que entram no palco e saem de camisa seca e que não passaram por aquilo ali. Eu não confio nessas pessoas. Se você subiu num palco, meu irmão, e não se emocionou, não foi tomado por alguma coisa, desculpa. Tem alguma coisa errada. E assim, aí vem o Odiosa, né? Que por mais que tenha o disco ao vivo aí no meio, basicamente vocês ficaram 5 anos sem lançar um disco de inéditas, né? Porque o Odiosa é de 2011 e a Arte do Insulto é de 2006. O que causou essa pausa? Você tem alguma memória dessa época? O que pode ter causado essa pausa? E como é que você vê também o Odiosa nos dias de hoje? O Odiosa foi o primeiro disco depois que o Danida parou de tocar com a banda, se eu não me engano. A gente ficou um tempo grande sem estar com a banda junta, né? A gente a gente ensaiava uma outra banda para fazer show, a gente, né? E a gente vai fazer esse Odiosa de um jeito muito doido, né? O Rafa tinha acabado de comprar uma máquina de fita, né? E aí ele falava, e aí, comprei a máquina, vamos gravar lá. O Rafa é o dono da DEC, né? E o produtor dos nossos discos todos, o Rafael Ramos. Ele falou, comprei a máquina de fita lá, vamos estrear? Vamos, óbvio que vamos. E aí a gente montou tudo e gravou o disco todo de verdade, assim. A gente gravou o disco em 3 dias. Me lembro até que eu... Acho que foi nesse disco, não foi nesse disco, não, foi em outro. Mas assim, foi tudo do jeito que tinha que ser, sabe? A gente tocando ao vivo mesmo, sem enrolação. Os outros discos vocês gravavam separado? Gravava normal, né? Bateria, baixo, junto. Guitarra e voz. A gente gravou tudo junto. No máximo a gente fez umas vozes separadas depois, que não tinha como gravar junto ali, uma questão mais física do que de musical. Então esse disco ele foi meio que um vai, sacou? Meio que
A banda também, como não ensaiava junto, a mesma formação que fazia show, já não era assim, melhor entrosamento musical, sacou? As coisas, porra, ainda faltava assim. Então a gente trampou, ensaio, e chegou com umas músicas para gravar, e meu irmão falou, ó, não vamos pensar muito não, bicho, play rec, vamos aí nessa porra, e o que sair do outro lado é o nosso disco. E saiu o disco que eu acho a melhor tradução do Matanza. Eu gosto mais do Johnny Cash enquanto ouvinte, eu gosto de ouvir o disco do Johnny Cash. Mas se eu tivesse que escolher um disco para falar assim, puta, esse daqui é a cara do Matanza, eu acho odioso. Legal. E no ano seguinte, né, meio que até para compensar um pouco também, né, esse período sem um disco de net, vocês lançaram o Thunderdope, né, que muita gente viu como uma espécie de volta às origens também ali, né, por trazer umas músicas da época das demos, músicas em inglês e tudo mais, né. Thunderdope não era para ser um disco de carreira, assim, não, né? Na verdade, Thunderdope foi meio que uma auto-lambida de saco, assim, se é que existe isso. Mas a gente queria fazer tipo um vinil, sabe? Um lance assim, só digital. Era só um lance pra gente estar fazendo alguma coisa, porque a gente tinha achado um monte de coisa antiga, um monte de música legal, e a gente queria mostrar como é que era antigamente, quando contava em inglês, com as bobagens assim, que a gente gostava, que a gente achava que tinha a ver, mas que não era para sair como se fosse ali, sacou? Na ordem, né, dos discos. Mas acabou saindo, ficou legal, teve música que funcionou, teve música que tocou, Led Diabo tocou bastante no rádio. Então ele acabou entrando na carreira ali, mas na verdade o lugar dele era tipo antes do Santa Madre, né? Ele é o nosso disco mais antigo. Sim. E assim, embora vocês tenham lançado singles em 2016, 2017, se eu não me engano, o Pior Cenário Possível acabou sendo o último disco completo do Matanza, né? E se não me engano, foi o primeiro a ter os dois guitarristas juntos também, né? Não sei se eu estou equivocado. Foi isso mesmo. O que você lembra disso? É que é um disco que até poderia ser mais cru, mas ele acabou ficando mais dark, mais sombrio. Não sei se tem a ver com o momento da banda ou com o fato de ter duas guitarras. Impressão minha como ouvinte, é claro, né? Não, o Pior Cenário foi o seguinte: a gente começou a escrever esse disco e a gente tinha algumas músicas, mas elas não se amarravam. Elas não falavam entre si, sabe? A gente ficou numa situação... A gente sempre escreveu o disco que, bem ou mal, queria dizer alguma coisa. Podia não dizer uma coisa muito inteligente, assim, mas ele queria dizer alguma coisa. E aí o Pior Cenário ele não se amarrava, sabe? A gente tinha essa música Pior Cenário, a gente tinha Pessimista, a gente tinha umas outras duas ou três que, inclusive, acabaram nem entrando, mas a gente não achava um ponto. E aí, de repente, bicho, pintou esse ponto, que era filme de terror, sabe? Esse filme ele não tem nada a ver com porra nenhuma, esse filme não é passado nessa realidade, esse disco, né? Esse disco é outra realidade, e ele é um filme de terror, só com continhos de terror curtos né? E inclusive é o nosso primeiro disco que não tem 13 músicas. A verdade é que o Santa Madre tem 14 músicas, porque a gente foi obrigado pela gravadora Abril na época, porque o diretor artístico não queria lançar disco com 13 músicas que achava que dava azar. Ele obrigou a gente a cortar, a gente deu a solução de cortar uma música, mas ele obrigou a gente a não lançar um disco com 13 músicas. Pra gente, todos os nossos discos tinham 13 músicas, até que chegou o Pior Cenário, a gente fez eles com 10 músicas, se eu não me engano, porque ele tinha essa vibe, assim, tipo o livro do Poe, sabe? Tipo, contos curtos, bicho de terror, e vambora. Então esse disco tem muito essa vibe sinistra dele vem daí. O que amarra ele é esse monte de história de terror. Legal. E até porque eu tenho que te liberar também, fazer uma última pergunta puxando pro presente, porque eu até te perguntei sobre as músicas, mas a gente não falou muito sobre a sonoridade dessas músicas do Matanza Ritual que você tem agora. Eu queria saber como é que elas estão em termos de som, até que ponto elas dialogam com o Matanza, até que ponto elas têm alguma coisa diferente. Isso é uma puta de uma resposta difícil, primeiro porque eu não sei ainda. Como a gente está numa banda nova, isso é muito legal. Por exemplo, a gente foi gravar essa música que eu tinha, né? Eu geralmente faço as coisas com o Antônio, a gente tinha uma demo dessa música, né? De bateria feita em casa, não sei o quê, e pá, mandou pros caras, mas na hora que a gente foi gravar, realmente ela foi pro outro lado, deu muito mais pressão, jeito que eles tocam, questão de pegada mesmo e de timbragem, a música foi para um lugar muito mais pesado do que o original. Então a minha resposta para você, eu não sei ainda. A gente está comprando muita talvez? Coisa. Eu acho que tem, porra, meu irmão, tem uma mão pesada pra cacete dos três, isso é fato. Os três têm uma puta de uma pegada fodida. Então, assim, nada fica levinho. Existe uma doideira, muito doideira aí, e que eu fico o tempo todo me policiando para não cercear. Porque eu não quero cercear a diferença.
Eu quero, na verdade, que isso vá para o lugar que tem que ir. E aí tá saindo muito um lance assim meio pesado, mas com umas letras um pouco mais, eu não diria sérias, mas eu diria não irônicas. E eu acho que vai ficar um lance mais ou menos aí. É divertido às vezes, mas eu acho que é mais, como o que eu te falei também, né? Foi tudo escrito durante a pandemia, então assim, nada é muito esperançoso, sabe? Tudo meio radical também, mas as melodias são bonitas. Então, por enquanto, o que eu tenho para te dizer é isso. São melodias bonitas, com as letras meio desesperançosas em cima de umas bases meio pesadas. Legal, cara. Muito bom saber disso. Temos que fechar por aqui, né? Eu te agradeço muito aí pela disponibilidade, pela paciência de poder trocar uma ideia aí com a gente. Você até comentou antes sobre não saber quanto que a gente vai lançar o conteúdo. A ideia é soltar antes do primeiro show, né? Pra gente poder fazer a divulgação do show. Assim que estiver no ar, a gente espalha os links por aí. Eu agradeço mais uma vez aí pela sua disponibilidade, viu? Eu que te agradeço, Manzão. Obrigado mesmo pela conversa. Valeu, obrigado, viu? Um abraço.